Testo lento a história da dura cruz, na qual Jesus morreu. Desprazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Deus eterno Pai, Senhor do céu e da terra, Cristo Santo, Redentor e Rei, Senhor da minha vida, Autor da minha fé, Deus da minha salvação. No nome do Senhor Jesus, na manhã desse dia, ó Deus eterno, chego a Ti em oração, falando com o Senhor, agradecendo a Ti pelas bênçãos alcançadas, pelas maravilhas. Agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, porque tudo que o Senhor nos dá é para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Deus eterno Pai, na manhã desse dia eu glorifico a Ti, eu exalto a Ti, Senhor, eu agradeço a Ti pela minha vida, pela minha família, por toda a minha parentela. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha estar sobre cada um, Senhor, e que possamos nos alegrar na Tua presença a cada manhã. Deus, na manhã desse dia, Deus, intercedo a Ti pelo nosso povo, pela nossa nação, Jesus, nosso Brasil lindo, abençoado, Pai. Eu intercedo a Ti pelas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que a bênção do Senhor venha estar sobre cada um, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. As pessoas que estão enfermas, seja curado pelo poder do nome do Senhor Jesus. As pessoas que estão angustiadas, desesperadas, tristes, que a bênção venha alcançar cada um na manhã desse dia. Os pais de família, Deus, que o Senhor venha abençoar todos, Pai, todos, da nossa nação, de forma geral, que o Senhor abençoa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos venha alcançar cada um na manhã desse dia, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que maravilha. Bom dia, bom dia, bom dia. Na manhã desse dia, o meu bom dia especial para todos os meus amados, amigos, irmãos. Que o Senhor, na manhã desse dia, venha abençoar todos com a bênção da cura, da libertação física e espiritual. Que na manhã desse dia, Deus mais uma vez venha ministrar nas nossas vidas aquilo que nós precisamos, que é a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus tem que estar sempre sobre mim e sobre você, senão nós vamos ser destruídos. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, nossas autoridades, no nome de Jesus. Uma palavra de Deus para o seu coração, começando aqui cedo. Hoje é 6 de janeiro de 2023. São exatamente 7h39 minutinhos. E aqui estamos mais uma vez apresentando na manhã desse dia o projeto Live na Minha Casa, falando um pouco da palavra de Deus. Palavra essa que vem consolar o meu e o seu coração, que vem sarar a nossa vida física e espiritual, e que possamos estar sempre firmes e fortes, esperando o grande dia em que o Senhor vai nos tirar desse mundo e vai nos transportar para uma vida eterna com Ele para sempre. É isso que eu e você estamos aguardando, e o Senhor vai fazer isso. Vamos ficar firme aí com Cristo, e nada de se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas continuar olhando para frente, confraternizando e se alegrando com os seus irmãos, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Olha, na manhã desse dia vamos ler essa palavra que eu tirei aqui. Olha que linda, gente. Vamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Olha só o que diz essa palavra: que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Salmo 103, versículo 4. Esta é uma palavra
tirada aqui exclusivamente para você, exclusivamente para nós. Então, vamos nós ler a palavra do Senhor do livro de Filipenses, no capítulo 2, e o versículo de 2 a 11. Filipenses, capítulo 2, e o versículo de 2 a 11. E vamos ver realmente o que Deus, o Pai Eterno, tem para falar aos nossos corações nesta manhã, através dessa palavra do Pai, que vai vir para os nossos corações. E nós só temos que agora ler essa palavra, agarrar ela e se fortalecer nela. Como é maravilhoso quando Deus nos proporciona essa grande oportunidade, podermos estar alegres e felizes. Então vamos que vamos. Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo de 2 a 11, e vamos ler juntos. Diz assim a palavra, olha só. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome do Senhor dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Graças a Deus. Palavra linda. Coração de Deus para o nosso coração. Palavra que o Senhor tem nesta manhã para a minha e a sua reflexão. Observamos bem essa palavra e podemos titular essa reflexão da manhã desse dia: os 6 passos de Cristo. Ou por que não dizer as 6 etapas de Cristo? É isso que nós vamos fazer, essa reflexão na manhã desse dia. É muito bom quando nós renovamos os nossos pensamentos, renovamos a nossa vida. E para eu e você renovar a nossa vida, necessário é chegarmos pertinho de Deus. Quando nós chegamos bem pertinho de Deus, nós sentimos a nossa vida renovada pelo Senhor. E nós precisamos dessa nossa vida renovada, porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É isso que diz a palavra do Senhor. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo agora é novo. E se é novo, vamos prosseguirmos nos renovando no Senhor e conhecendo o Senhor, assim como Ele é. Porque eu e você nunca conhecemos Deus, mas a gente prossegue em conhecer o Senhor. É isso que diz a sua santa e poderosa palavra. Prossigamos em conhecer o Senhor. A cada manhã que eu e você lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos algo, nós nos renovamos, nós conhecemos mais aquilo de que nós estamos seguindo. E nós temos mais uma convicção e uma certeza de que realmente, acima de tudo e de todos, existe um Deus que faz tudo por mim e por você, pela nossa nação, pelo nosso povo, pelo o ser humano aqui na terra de forma geral. Porque Deus, Ele ama a todos sem acepção. Ele não escolhe a pessoa, Ele não escolheu a pessoa para amar. Ele ama a todos nós. E na manhã desse dia, a gente vai falar um pouquinho sobre os 6 passos de Jesus. Os 6 passos de
Jesus. Glória a Deus. E vamos deixar o Espírito do Senhor falar em nossos corações e abrir as nossas faculdades mentais. Precisamos abrir as nossas faculdades mentais e entender realmente o que o nosso Deus quer fazer com cada um de nós. Então, quando nós observamos aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele usou Jesus como o maior exemplo. Nós não temos um exemplo maior do que o exemplo de Jesus. E o apóstolo Paulo, com a sua transformação, com a transformação que Deus fez na vida dele através da palavra, convertendo ele, tornando ele uma nova criatura, ele agora, falando ali para os filipenses, o que ele fez? Ele usou Jesus como o maior de todos os exemplos de uma liderança servil, porque Jesus, ele foi o maior exemplo na liderança. Em tudo, Jesus foi o maior exemplo. E é isso que Paulo fez ali, mostrando para aquele povo realmente o Salvador que veio para salvar a todos quantos queiram entrar por essa porta da salvação. Porta essa, a porta da graça, que foi aberta através da morte de Cristo na cruz. As portas da graça se abriu, a porta da graça se abriu. E agora essa porta, todos podem passar por ela. Basta querer passar, consegue passar sim. Louvado seja o nome do nosso Deus. E agora, depois, o que Paulo fez? Depois, Paulo apelou para seus ouvintes, para que fossem humildes e viesse de uma forma altruísta. É isso que ele queria. Depois que ele mostrou Jesus como exemplo de tudo, depois que ele mostrou Jesus ali como o maior exemplo de tudo, o que ele fez? Ele apelou para seus ouvintes de modo altruísta. Glória a Deus. É o que fala aqui no versículo 2 e o versículo 3 e 4. Olha só. Completai o meu gozo. Olha o que Paulo fala para aquele povo. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Completa o meu gozo, ou seja, entra na presença de Deus, para que vocês sintam o mesmo que eu sinto, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Olha como Paulo explica a palavra para aquele povo, para que eles sintam o mesmo que Paulo sentia. Paulo, ele sentia o desejo no coração, ele sentia o amor, ele sentia aquele ânimo pelo que ele fazia, ele sentia o prazer de fazer o que ele fazia. E aqui ele pede aos filipenses para que eles sintam o mesmo, para que eles vivessem o mesmo de forma gloriosa, de forma alegre na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não sentimos coisas ruins. Tudo que vem, a gente está de boa, está tranquilo. Por quê? Porque você sente uma coisa tão forte em você, acima de tudo e de todos, que você diz, eu estou seguro na pessoa do Senhor. Então é por isso que nós temos que estar sempre buscando o Senhor, para nós podermos sentirmos seguro pelas mãos do potente Deus, pelas mãos do Senhor Deus, pelas mãos do Senhor eterno, do Jeová Rafá, que é o nosso Deus eterno. E aqui Paulo, ele diz, gente, sinta o mesmo que eu sinto, faz o mesmo que eu faço, tenha prazer em fazer, tenha prazer em estar na presença de Deus, tenha prazer em fazer algo para Deus. Ele ensinava de uma forma maravilhosa. E o versículo 3, ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Já pensou, se todos nós fizéssemos isso, o mundo não era da forma que está.
o mundo era diferente, as coisas eram super diferentes. Se nós olhássemos para cada um e considerasse a cada um superior de nós mesmos, nós iríamos respeitar de uma forma maravilhosa. E o mundo, com certeza, as pessoas, com certeza, eram diferentes. Porque se eu e você considerarmos a cada um superior a nós mesmos, nós vamos respeitar o nosso superior. Mas o mundo vive da forma que vive, é porque não tem aquele respeito necessário, não tem o que precisa, porque nós seres humanos não façamos da forma que a palavra está mandando, não estamos obedecendo da forma que a palavra está mandando, porque se nós obedecermos, considerarmos os outros superior de nós mesmos, nós vamos sempre andar, tentando nos corrigir a cada momento. Então eu e você precisamos sim respeitar uns aos outros, que era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando ali para as pessoas. Não façam nada por contenda ou para se vangloriar, para se exaltar, para querer ser melhor que os outros. Não façam isso. Mas quando vocês forem fazer, faça por humildade, cada um considerando os outros superior de si mesmo. Que coisa linda, gente, que o apóstolo Paulo fala aqui. E com estas palavras, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para as pessoas ali ficarem, fazer as coisas conforme a vontade de Deus. É isso que ele estava falando. E o versículo 4 continua: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Muitas das vezes nós olhamos só para nós. O ser humano, ele tem uma tendência de olhar mais só para ele. Às vezes ele fala do próximo, fala que tem que fazer isso, aquilo, mas às vezes não faz, simplesmente fala. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós temos que fazer. Não é simplesmente falar, é fazer. Porque nós temos que, nós precisamos sair da teoria. Muitas das vezes nós ficamos só na teoria, prática que é bom, nada. Mas nós precisamos estar na teoria e também na prática. Quando nós fazemos qualquer tipo de curso, qualquer coisa, nós precisamos fazer os estágios, a prática. Glória a Deus por isso, porque se nós ficarmos simplesmente na teoria, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos da teoria sim, mas precisamos também da prática. E é isso que o Paulo estava ensinando. Vocês, quando for fazer, vocês não atentem simplesmente para o que é seu, mas para o que é dos outros, e também considere os outros superiores a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Seja adorado o nome do Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem que haver o mesmo sentimento. Nós temos que tentar sempre sentir em nós, ter na nossa vida o mesmo sentimento que Cristo teve por nós. Jesus, ele teve tanto sentimento por nós que ele terminou morrendo por mim e por você. Sentimento de amor. Ele nos amou de uma tal forma que a gente não consegue explicar esse amor de Deus que foi tão grande por mim e por você. Então, necessário é que venhamos estar ali, olha, dependendo sempre e reconhecendo sempre a dependência de Deus em nossas vidas, porque sem Deus não podemos nada, mas com Deus diz a palavra que somos mais que vencedores com Jesus em nossas vidas. Paulo os faz recordar da encarnação de Cristo. É isso que Paulo faz, está recordando aquele povo da encarnação de Cristo. E nesse ponto, o maior de todos os líderes fez o seu maior sacrifício. Quem foi o maior de todos os líderes que fez o seu maior sacrifício? Jesus. Jesus foi o maior de todos os líderes que já teve. E ele se ofertou como sacrifício vivo. Ele se tornou o maior sacrifício. O Senhor Jesus, ele deixou as glórias dos céus. Jesus deixou a glória dos céus e toda a magnitude que ele poderia desfrutar. Deixou a glória dos céus e toda a magnitude que lá desfrutava.
Oh, Jesus de glória, somente para unir-se à sua criação, mas também para assumir dela a sua forma mais humilde. Jesus deixou tudo. Jesus deixou essa glória nos céus e veio para a terra para assumir aquilo que poderia e que pode salvar a mim e a você. A morte. Ele veio assumir, ele veio cumprir uma missão dada pelo próprio Pai, dada por Deus. E essa missão que Jesus veio cumprir foi para que eu e você pudéssemos reconhecer e pudéssemos chegar a Ele. Glória a Deus. Ele deixou tudo que ele poderia desfrutar para vir a essa terra humildemente, de uma forma mais humilde, graças ao nosso Deus. E agora Jesus, o que Jesus faz? Jesus palmilha por 6 etapas. Ele palmilha por 6 etapas que ele chegasse à posição em que nós nos encontramos. E agora passa pelas 6 etapas para chegar à posição em que nós nos encontramos. Jesus, o nosso Deus, o nosso eterno, o nosso soberano, passa por essas 6 etapas. A liderança de que ele praticou a lei de sacrifício. A liderança de Jesus, ou Jesus, ele praticou a lei do sacrifício. Se sacrificou, morreu por mim e por você. E aqui a gente vê a primeira etapa de Jesus. Jesus abdicou de sua forma divina. A primeira etapa. Glória a Deus. Jesus abdicou da sua forma divina. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de si igual a Deus. Jesus, mesmo ele sendo em forma de Deus, mesmo ele sendo o próprio Deus, representando ou sendo o próprio Deus, ele não se usurpou, ele não quis ser o melhor, ele não quis assumir o lugar exatamente do Pai, mas ele continuou humildemente cumprindo com a sua missão. Ele abdicou de sua forma divina, não usurpando ao próprio Pai, ao nosso Deus. A palavra nos ensina na manhã desse dia e diz que, sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo ele sendo em forma de Deus, mesmo ele tendo vindo enviado de Deus, mas ele não se usurpou. Ele não quis tomar o lugar do Pai. Ele continuou prosseguindo da forma que o Pai queria que ele o prosseguisse. E foi fazendo o que o Pai queria que ele o fizesse. E foi fazendo, ele não quis em nenhum momento ser superior ao Pai. Ele, como Deus, como forma de Deus, como Filho, como a nossa salvação, ele não quis ser maior que o Pai, ou seja, ele não quis tomar o lugar do Pai. Essa foi a primeira etapa do nosso Jesus, ou por que não dizer o primeiro passo de Jesus. A segunda etapa, Jesus abriu mão. Olha só o que Jesus fez. Jesus abriu mão de qualquer um de seu direito. Abriu mão de tudo.
Jesus abriu mão de tudo, deixou até as glórias lá nos céus para descer, para tornar-se homem, para sofrer, para sentir dor, igual nós sentimos. Ele deixou tudo, todos os seus direitos, porque ele sabia que ele ia retornar. Por isso aquilo ali no momento não interessava tanto, porque ele iria retornar. Aquilo ali já era dele, já era, é e continua sendo. E aí o que Jesus fez? Jesus agora na segunda etapa, ou seja, no segundo passo, ele abriu mão de qualquer um dos seus direitos. Glória a Deus. Olha o versículo 7, a parte A. Mas aniquilou-se a si mesmo. Ele aniquilou-se a si mesmo. Já pensou? Renunciou, deixou lá e veio para cá. Veio para esse mundo. Para nos dar o direito de salvação. Abriu mão e aniquilou-se a si mesmo. Se entregou-se a si mesmo, se entregou por nós, fazendo tudo conforme o Pai colocou na sua vida o que ele tinha que fazer. E ele fez, se entregou por nós. Esta é a segunda etapa. E agora a gente vê aqui a terceira etapa. Jesus tornou-se servo. Jesus tornou-se servo. Pois na verdade Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio mostrar que nem mesmo ele, como filho de Deus, ele quis ser melhor. Não, ele veio humildemente como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, seguiu em direção ao Calvário e sempre fazendo aquilo que Deus o havia determinado para ele fazer. Olha só aqui a parte B do versículo 7. Jesus tornou-se servo. A terceira etapa, ou terceiro passo. Olha só. Tomando a forma de servo. Primeiro ele aniquilou-se a si mesmo, entregou-se a si mesmo, morreu por nós. Depois ele toma uma forma de servo, é o que está falando a palavra. Ele toma uma forma de servo, servindo. Jesus veio servir e serviu muitas pessoas. Jesus fez obras maravilhosas, obras extraordinárias. Jesus curou, Jesus expulsou o demônio de pessoas, Jesus libertou pessoas de tudo, Jesus converteu as pessoas, Jesus ele multiplicou o pão, Jesus fez muitas coisas maravilhosas, muitos milagres. Ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou a filha de Jairo. Deus deu vista aos cegos, fez os surdos ouvirem. Isso é maravilhoso. Então ele veio servir de todas as formas. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra aqui está confirmando para nós. Então, o terceiro passo, Jesus tornou-se servo. E agora a gente vê o quarto passo. Jesus tornou-se humano. O quarto passo, Jesus tornou-se humano. Olha o que diz a parte C do versículo. Fazendo-se semelhante aos homens. Jesus tornou-se humano, sentindo dor, sentimento. Jesus chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. A palavra do Senhor diz que Jesus chorou. Jesus tomou a forma humana, tornou-se homem, sentindo tudo que nós sentimos hoje. Ele tornou-se humano, ele sentiu muitas coisas, perseguições, sempre saiu de uma cidade para outra,
quando era perseguido numa cidade, saía para outra cidade. Mas uma coisa, Jesus nunca deixou de cumprir a vontade do Pai, de fazer a vontade do Pai. Quando Jesus saía de uma cidade para outra, ele continuava fazendo a obra de Deus, ele continuava pregando o evangelho da salvação, ele continuava fazendo aquilo que Deus o colocou diante dele para fazer. Nosso Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Então, ele tornou-se homem, sentindo todas as dores, sentindo tudo, sentindo o peso de tudo, dos nossos pecados, principalmente. O que mais pesava em Jesus era o nosso pecado. O que mais pesava, Jesus carregou por nós. Nós não podíamos levar aquele peso e ele levou. Porque se nós pudéssemos levar aquele peso, eu tenho certeza absoluta que Deus, o Pai Eterno, jamais teria destronizado seu Filho para permitir que ele viesse a essa terra e carregasse esse tão grande peso por mim e por você. Então, se Deus designou a Jesus para que ele carregasse esse peso do pecado, do meu e do seu, é porque nós não poderíamos fazer isso. Nós não tínhamos condição para isso. Mas o Filho de Deus, Jesus, o Eterno, o Soberano, ele sim teve condição de fazer isso. E hoje ele está à direita de Deus, diz a palavra, intercedendo por nós, sendo nosso advogado fiel, advogando cada causa detalhadamente. Ele sabe fazer isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Seja adorado o nome do nosso Deus, do nosso eterno Pai. A quinta etapa, ou seja, o quinto passo de Jesus. Ele foi obediente até a morte. A parte A do versículo 8. Jesus foi obediente até a morte. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus, em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele foi obediente em tudo aquilo que ele fez. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele depositou na cruz do Calvário o preço da nossa redenção. O preço que eu e você não tínhamos condições de pagar. O Senhor Jesus pagou por nós. E agora, eu e você temos que reconhecer simplesmente o que ele fez por nós e seguirmos os passos de Jesus. Jesus, ele quer que eu e você sigamos os passos dele, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhando firmemente na frente, no alvo, que é Cristo. Esquecendo-se tudo que passa no mundo, todas as crises, seja ela financeira, seja que crise for, vamos deixar para lá e vamos olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Brevemente, ele virá buscar um povo seu, zeloso, especiais e de boas obras. E é isso. E ele vai prestar conta comigo e com você. E vai dar o galardão para aquele que fez a obra dele. Ele diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o que tem feito segundo as suas obras. Então, Jesus continuou firme, obedecendo ao Senhor até morrer. E nós precisamos sim também obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus até morrer. O que a palavra diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós não formos fiéis até a morte, não temos condições de recebermos a coroa da vida. Mas se eu e você seguirmos firme, perseverante, nós vamos alcançar o
que nos aguarda. A nossa salvação, a coroa da vida, a coroa da vitória. São muitas coroas que o Senhor tem reservado para aquele que permanecer firmemente até o fim de tudo. Temos que permanecer. Aconteça o que acontecer. Vamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Olhando para Jesus, nós vamos obter a nossa vida eterna. Glória a Deus por isso. O sexto passo e último para a nossa reflexão desta manhã. Jesus morreu uma morte terrível. A parte B do versículo 8. Olha o que diz aqui. E morte de cruz. A palavra diz que Jesus, ele obedeceu até a morte e morreu uma morte terrível. Morte de cruz. Todas as mortes eram terríveis, mas a morte de cruz, ela foi, é e sempre será a morte mais terrível. Já pensou? A pessoa ser colocada na cruz, vivo, sendo pregado, sendo chicoteado, furado. Diz a palavra do Senhor que Jesus levou os furos no seu lado e não saía mais sangue, já saía água. Jesus padeceu por mim e por você. Morte horrenda, morte que nós não desejamos para ninguém. Mas Jesus, aconteceu isso com Jesus porque ele veio para cumprir essa missão. Eu e você não teríamos essa condição de fazermos isso. Como já falamos várias vezes essa mesma frase. Jesus não teria, eu e você não teria condição de fazer o que Jesus fez. Por isso que Jesus veio fazer. E a palavra diz que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E para ele salvar o que estava perdido, necessário era que ele passasse por esse processo dessa terrível morte de cruz. Agora, o importante é eu e você valorizarmos esse sacrifício do Senhor Jesus. Nós valorizarmos esses 6 passos que o Senhor deu para me alcançar. Ele deu 6 passos para me alcançar. Ele humilhou-se a si mesmo. 6 passos. Ele não deu simplesmente 1 ou 2 passos para me alcançar. Mas ele deu 6 passos. O primeiro passo, ele abdicou da sua forma divina. O segundo passo, ele abriu mão de todos os seus direitos para me dar salvação. O terceiro passo, ele foi servo. Ele foi servo. Ele veio servir e não ser servido. O quarto passo, ele tornou-se humano. O quinto passo, Jesus obedeceu até a morte. E o sexto passo, ele morreu uma morte, terrível morte de cruz. 6 passos para me alcançar. 6 passos para te alcançar. Você já pensou nisso? Os passos que Jesus foi dando ao nosso encontro. E quantas das vezes você não deu um só passo para Jesus? O quanto Jesus deu 6 passos para você. 6 passos Jesus deu para me alcançar. 6 passos Jesus deu para te alcançar. Então valorize esses passos, essa caminhada de Jesus até ao Calvário, por mim e por você. Considere isso, deixando Jesus morar no seu coração, morar na sua vida, na sua casa, na sua família. Permitindo a Ele que entre dentro do seu coração, aceitando-o como Salvador da sua vida.
Ele é o único que pode salvar a mim e a você. Ele é o único que pode salvar toda a humanidade. A humanidade sem Cristo é uma humanidade sem vida. Mas a humanidade com Cristo é uma humanidade com vida. Independente da situação que passa. Mas Jesus Cristo, dono da vida, está na vida daquele que o reconhece como seu único salvador da sua vida. Que o reconhece como pão, como alimento, como a vida, como a água. Esse Senhor nos alimenta. E foi esse Senhor que deu esses 6 passos para me alcançar, para alcançar você. Então continue firme e forte e reconheça os passos de Cristo que Ele deu para me alcançar e alcançar você. E Ele me alcançou quando eu estava lá no Calvário, dando seu último respirar e morreu. Mas ao 3º dia ressuscitou, garantindo a mim e a você a vida eterna. Porque se Ele ressuscitou, Ele disse que um dia eu e você vamos estar junto dele. Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter o direito de falarmos da vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus queridos e minhas queridas amadas, amados irmãos, amigos, povo de Deus, na manhã desse dia, fique com essa reflexão, com essa palavra e fala para o Senhor Jesus: Deus, eu te aceito como Salvador da minha vida e quero o Senhor para sempre morando no meu coração. Depois, quando partir deste mundo para a vida eterna, que eu possa, Senhor, regozijar e fazer parte dessa comitiva linda, desse povo que vão morar na Nova Jerusalém de Deus. Aceite o Senhor Jesus no seu coração como Salvador da sua vida. Fique com essa palavra e deixa Deus te abençoar. E na manhã desse dia, vamos que vamos aqui, que glória. Vamos orar pelas pessoas aqui, ó, que está com seu nomezinho aqui, nessa caixinha de oração. Eterno Pai, Senhor do céu e da terra, obrigada, Senhor, por esta glória, por essa oportunidade que o Senhor nos deu na manhã desse dia. Deus, e na manhã desse dia, apresentar-te todos que estão com seus nomes aqui, nessa caixinha de oração. Que a bênção do Senhor, que a paz venha estar na vida dessas pessoas. Eu não sei onde elas se encontram, não sei o que elas fazem, não sei o que elas pensam. Mas o Senhor conhece, sabe onde elas estão, sabe o que pensa, sabe o que passa. Eu só te peço na manhã desse dia, entre com ação naquilo que for necessário, repreendendo toda a fúria do diabo e do inferno, caindo por terra tudo aquilo que não visa a santidade do Pai, repreendendo todos os ataques demoníacos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que possamos prosseguir, meu Deus, que cada um possa prosseguir, fala na tua santa e poderosa palavra, se renovando a cada dia, e sendo liberto pelo poder da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Mais uma vez, aqui concluímos uma apresentação do projeto Live na Minha Casa. Glórias ao nosso Deus. E é sempre, sempre agradecendo a Deus e sempre sendo grato a Deus por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Missão essa de poder estar aqui transmitindo as boas novas de salvação. Deus abençoe a todos que ficou conosco, todos aqueles que visualizaram, todos aqueles que Deus possa abençoar, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Por mais simples que ela seja, eu tenho certeza absoluta que ela vai chegar no coração de alguém e vai fazer uma grande transformação. Eu creio nisso. Então, fiquem com Deus, deixa Deus te abençoar, a paz do Senhor Jesus, e tenha esse dia de sexta-feira abençoado. No nome do Senhor Jesus, tenha um final de semana abençoado. Não olhando para as turbulências, mas olhando para Jesus. Não olhe para as turbulências do mar. O mar está bravo, o mar está agitado. Mas olhe para aquele que acalma o mar. Vamos esquecer as turbulências do mar. E vamos olhar para aquele
aquele que acalma o mar. Lembra da tempestade lá? Jesus lá e os discípulos com medo do barco se afundar. E Jesus agora estava lá e acalmou o mar. Então Jesus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele há de acalmar o mar. Então tenha um final de semana cheio de bênção, cheio de maravilha. E com certeza o nosso Deus, Ele vai acalmar o mar. E quando o mar se acalma, o que acontece? Tudo torna-se bonância. Então fique com a bonância, com a alegria, com a paz de Deus em sua vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E a paz do Senhor Jesus.